Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa necessaire box. Aqui no meu canal já tem outros passo a passos de necessaire, mas esse daqui ele é um pouquinho diferente porque o molde que a gente vai usar já tem a caixinha de leite, o que facilita bastante, tá? Olha só que bonitinha, aqui eu fiz a menor e a maior, tá bom? Eu usei, gente, um painel digital, ele já vem cortadinho para montar a necessaire, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só que legal. Esse é um painel digital da Fuxique Fricotes e ele já vem certinho para vocês cortarem. Tá vendo esse pontilhado preto? A gente recorta em todo o pontilhado e já fica o molde que a gente precisa para fazer a necessaire, né? Olha só, super bonitinha. Esse aqui é o molde da necessaire box, tá bom? E eu tenho esse painel à venda no meu site, quem quiser adquirir. Dá para fazer 6 necessaire de modelos diferentes, tá? São 2 box, 2 trapézio e 2 assim arredondadas. O link do meu site tá aqui na descrição, é só vocês acessarem www.alinerogerio.com.br. E para quem não tem acesso a esse painel, vou deixar aqui na descrição também o link para vocês baixarem o molde, tá? Para fazer a necessaire box, tá certo? Então vamos lá então para o passo a passo. Bom, gente, então aqui eu escolhi o painel do necessaire que eu vou usar, né? Eu recortei em cima do pontilhado e ficou dessa forma, tá? Então, essa é uma necessaire box super fácil de fazer. E eu vou deixar aqui embaixo o molde para quem não for comprar o tecido, poder conseguir fazer também com o tecido que tem em casa, tá? Vou dar uma explicação bem rápida sobre o molde. Ele vai estar dividido em 2 partes, tá bom? São essas 2 partes e vai ter um pontilhado indicativo para vocês unirem uma parte na outra, tá bom? Unindo uma parte na outra, o molde de vocês vai ficar assim, igualzinho o meu, tá bom? E o processo é o mesmo, certo? Então, eu aqui usando o meu painel digital, depois que eu recortei em cima do pontilhado, eu usei o corte para cortar, né? Eu usei de molde para cortar o tecido do forro, cortei igualzinho do mesmo tamanho, e a manta, aqui eu tô usando a manta R2. Aqui, o que eu fiz? Eu já peguei a manta R2, coloquei o meu tecido principal por cima e passei uma costurinha em toda a volta, tá? Pra adiantar. Então, assim, a gente vai começar a costurar. Aqui eu tenho um pedaço de zíper de metro e também um cursor. Já tô aqui com o calcador de zíper na minha máquina e eu vou começar costurando o zíper, tá certo? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar os dentinhos do zíper e colocar ele de frente com o tecido principal aqui nessa partezinha reta. Coloquei ele assim, eu vou passar uma costura. Depois que eu passei essa costura, eu vou destacar o meu zíper, tá? Pra mim colocar essa outra parte aqui do lado de cá. Do mesmo esquema, eu vou pegar os dentinhos do zíper, colocar de frente com o meu tecido e passar a costura. Então, ficou assim, ó, zíper dos 2 lados. Agora, eu vou pegar o forro e eu vou colocar a estampa do forro de frente com a estampa principal, alinhando aqui no desenho do molde bem certinho, tá? Ele tem que estar bem alinhado. Vou passar uma costurinha aqui na parte do zíper e do lado de cá também. Então, olha só, depois que eu fiz essa costurinha, eu vou virar pro lado direito. E aqui eu vou fazer uma costurinha rebatendo embaixo do zíper, do lado de cá e do lado de cá também. Então, olha só, gente. Ela ficou assim, a costurinha que eu acabei de passar foi essa. E agora eu vou colocar o cursor, tá? Tá aqui o meu cursor. Eu vou alinhar bem certinho o materialzinho aqui, ó. Ele tem que estar retinho e a gente coloca o cursor.
Então, olha só, gente, vocês viram que eu coloquei o cursor, trouxe até o final, tirei e coloquei novamente pra gente deixar ele paradinho no meio e ter as duas pontinhas livres, tá? As duas pontinhas fechadas. Aqui esse excesso eu vou tirar, mas eu não tiro tudo por enquanto, tá? É só porque o meu ficou bem grande. Então, eu tiro, deixo um pouquinho comprido pra ele não abrir, tá certo? Agora, a gente precisa virar essa peça pro lado avesso novamente. E o que eu vou fazer aqui para que o zíper não abra? Eu vou passar uma costurinha na pontinha de cá e uma na pontinha de cá. Olha só, gente, passei a costura na pontinha do zíper, aproveitei e já tirei o calcador de zíper que eu não vou usar mais, tá? E agora eu vou virar isso aqui pro lado avesso. Olha só, gente, virei pro lado avesso e agora a gente vai fechar. Antes de fechar, a gente precisa fazer só 2 puxadorzinhos bem simples para colocar aqui, tá? Aqui com um quadradinho de tecido, a gente vai fazer isso 2 vezes, tá? Esse quadradinho tem o tamanho de 5 por 5. Eu vou dobrar o meio, vinca aqui, ó. Abre, vou dobrar as 2 pontinhas encontrando aqui no meio e dobro novamente. Formou essa tirinha, vou passar uma costurinha de cada lado. Então, olha só, gente. Costurei, ficou 2 tirinhas dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela, vai ficar assim, e eu vou colocar ela aqui no zíper, ó, desse jeito, tá? E passo uma costura. Isso eu vou fazer nas 2 pontinhas do zíper. Então, olha só, coloquei os puxadorzinhos, agora a gente vai fechar a nossa necessaire. Eu vou juntar, ó, essa parte do zíper com a partezinha do fundo e passo uma costura com um pé de máquina. Ficou assim, a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Depois que eu passei essa costura, a gente pode tirar o excesso do zíper, tá? Então, vou tirar aqui esse excesso de zíper. E aqui, gente, nas 2 pontinhas, eu vou colocar um pedacinho de viés, tá bom? Vou pegar esse viés pronto mesmo, ó, vou cortar 2 tirinhas, dobro ele e vou costurar ele aqui para fazer um acabamento. Coloquei o viés nas 2 pontas, agora a gente vai fechar as caixinhas de leite, ó. Essas partezinhas são as caixinhas de leite, tá? O que eu vou fazer? Ó, esse movimento aqui, deixando bem retinho. E vou passar uma costura aqui, tá? Então, olha só, gente. Ficou assim, tá? A caixinha de leite. E aqui, eu também vou colocar um pedacinho de viés. Eu vou cortar um pedacinho de viés aqui. Dobro ele e vou costurar aqui na caixinha de leite. E ficou assim, ó. Isso aqui, gente, eu vou fazer nos outros 3 cantinhos, tá? Olha só então, gente, costurei o viés nos 4 cantinhos e agora a gente pode desvirar. Olha que bonitinha que ela ficou, gente, um tamanho bem legal. Olha só. Dá pra carregar na bolsa, guardar maquiagem,
remédio, e ela ficou muito bonitinha. E desse modelo, como eu mostrei no começo do vídeo, tem também a maior, para vocês fazerem um kit bem legal, tá certo? O valor de venda que eu deixo dessa necessaire para vocês é de R$25 a R$35, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!